canal Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Que bom que você está assistindo às nossas palestras. Você é muito bem-vindo. E a palestra de hoje tem como tema a oração vitoriosa, baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7, que nos diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Esse texto mostra que a oração vitoriosa tem três dimensões: quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate as portas se abrem. E Jesus ensinou o modelo da oração vitoriosa, contando a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte mais a me importunar. Disse o Senhor: ouviste o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O texto que acabamos de ler nos mostra um cenário bastante desafiador: a batalha entre um juiz e uma viúva. E quando se fala de viúva, se entende de alguém totalmente fragilizado, especialmente no contexto em que a ilustração é contada, porque havia uma ideologia religiosa e política chamada de fariseus, que Jesus fez um discurso dizendo que eles eram especialistas em destruir a casa das viúvas. Por outro lado, a cultura da época desse texto também nos diz que quando alguém tinha uma dívida e não conseguia pagar, o credor poderia tomar os filhos do devedor como escravo, compensando a dívida que a pessoa devia. Então, nós podemos aqui conjecturar que esse opressor, que todos os dias estava na casa da viúva, pudesse ser um credor que estava molestando esta mulher, deixando ela emocionalmente ainda mais abalada, somada ao sentimento que ela já estava tomada pela perda do marido. E esta mulher dependia de uma sentença desse juiz para que ele pudesse pôr fim à opressão desse seu adversário. Mas o cenário era muito difícil, o cenário era muito duro, porque o juiz, como diz o texto, não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Mas essa viúva, apesar de ser uma pessoa frágil sentimentalmente, ela possuía uma grande virtude. Ela era uma mulher de oração. E a gente sabe que a oração abre as portas do céu. A oração nos coloca em contato direto com Deus, e a oração move o coração de Deus. Não foi à toa que a rainha da Inglaterra, Elizabeth, disse certa vez: eu tenho muito mais uma pessoa que está em comunhão com Deus e que leva a vida de oração do que o poderoso exército britânico. Portanto, era uma luta bastante acirrada, pois esse juiz era insensível e, no sentido figurado, podemos dizer que era uma pessoa de coração de pedra, pois não temia nem mesmo a Deus
e nem respeitava homem algum. Mas esta mulher, que era perseverante em oração, todos os dias ela entrava em oração. Como diz o texto, a palavra oração é a junção do verbo orar mais a ação. Então, tem orações que não basta apenas pedir, é preciso buscar. E além de buscar, é preciso insistir, bater até que as portas se abram. Então essa mulher, todos os dias, depois de orar, ela se punha, ora na casa, ora no local de trabalho do juiz. E ela dizia para ele: faça justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz se manteve resistente e não se incomodou também com o clamor desta mulher. Mas com o passar do tempo, ele disse para os seus assessores: todas as vezes que essa mulher vier me incomodar, vocês digam que eu não estou. Mas nem assim essa mulher desistiu. E quem sabe também ele tenha ameaçado esta mulher para que ela não viesse mais incomodá-lo. Mas todos os dias ela se punha à porta do juiz depois de orar a Deus, pedindo a Deus que quebrantasse o coração do juiz. E ela dizia para o juiz: faça-me justiça contra o meu adversário. E essa virtude dessa mulher, de orar sempre e nunca desfalecer, fez com que a oração insistente vencesse a falta de temor e a falta de respeito. Então o juiz disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus e nem aos homens, todavia, como esta mulher está me molestando, eu hei de fazer justiça a ela, para que enfim não venha mais me molestar. E disse o Senhor: ouviste o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Então, a você que está nos assistindo, nenhuma porta é por demais difícil para abrir para uma pessoa que ora a Deus insistentemente. Pena é que muitos cristãos estão nessa geração mendigando o pão espiritual porque perderam o costume e a prática da oração. E quando eu penso nisto, eu lembro de um amigo que teve um sonho em que ele estava remando uma canoa no leito de um rio. E ele remava com muita dificuldade. A velocidade que a sua canoa desenvolvia era minimamente pequena. Mas subitamente ele viu uma mulher que passou também remando em uma outra canoa de forma manual. Só que esta mulher desenvolvia uma velocidade assustadora. E então ela passou por ele como se ela estivesse conduzindo uma canoa motorizada. Mas ela, lá na frente, ela deu meia volta e voltou aonde esse amigo estava remando. E ela observou a forma como ele remava e disse para ele: essa forma como você está remando, você não vai ter sucesso. O segredo de remar veloz, de fazer com que a canoa ande velozmente, é remar de joelhos. E no sonho, então, ele colocava em prática a fórmula como a mulher ensinou, e então ele passou a conduzir a sua canoa em alta velocidade na medida em que ele remava ajoelhado. Então a oração, como disse, ela abre as janelas do céu e move o coração de Deus. Mas apesar de nós termos um Deus sensível e amoroso e interessado em atender às nossas orações, nós sabemos que boa parte das orações não são respondidas, porque boa parte das pessoas que buscam a Deus são egoístas, na medida em que eles querem receber a bênção de Deus, mas não querem
ter compromissos com Deus. Outros são arrogantes e, embora a ousadia faça parte da oração, ela deve ter limites, porque muitas pessoas, ao orar, são tão arrogantes que são capazes de exigir que Deus faça um milagre. E outros chegam a dizer que encostou Deus na parede. E então esse tipo de oração não são respondidas. Outras pessoas não têm suas orações respondidas porque não têm fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Outras não recebem a resposta das suas orações porque não estão preparadas para lidar com a bênção que eles estão buscando. E outros não recebem porque não têm noção exata daquilo que está pedindo. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Então tem muitos pedidos que a gente faz a Deus que, se Ele nos desse, nos afastaria dos caminhos do Senhor. Então muitas vezes as nossas orações não são respondidas por isso. E em consequência disso, muitas vezes Deus nos diz não, ou espera, ou simplesmente Ele silencia diante das orações, porque elas estão revestidas de egoísmo, ora de arrogância, ora de incredulidade, ora de falta de percepção e hora de despreparo para lidar com aquilo que pedimos. Além disso, a pessoa que ora tem que saber que Deus não é nosso subordinado como um secretário que a gente diz vai, ele vai, e diz vem e ele vem. Não, Deus é o Criador e nós somos a criatura. Então nós temos que ter respeito, temor e tremor diante da sua presença. Mas quando a oração é feita com sinceridade, com perseverança, com respeito, com temor a Deus, podemos pedir, buscar e bater, que as portas, mais cedo ou mais tarde, elas vão se abrir, se não desfalecer. E é fácil acreditar que a oração sincera e persistente abre as portas dos céus, porque a Bíblia está farta de exemplos de pessoas que oraram a Deus com muita intensidade, que buscaram, que pediram, que bateram e a resposta veio, como o caso de Raquel, esposa de Jacó, que Raquel era estéril e ela não conseguia dar filhos a Jacó. E certa vez ela decidiu orar. E ela falou com Deus: me dê filhos, senão eu morro. E diante do clamor e da persistência de Raquel, Deus atendeu a sua oração. Quando Josué estava já entrando na terra prometida, ele estava em uma das batalhas, e a batalha estava muito acirrada, e a noite já estava começando a entrar. E Josué sabia que se anoitecesse, ele perderia a batalha, porque o local era cheio de armadilhas e ele não conseguiria vencer. E ele orou a Deus, pedindo para que Deus parasse o sol e a lua para que ele pudesse ganhar a batalha. E ainda que a gente se sabe que o sol não se locomove, mas mesmo assim Deus entendeu a oração de Josué e fez com que os luminares se contivessem em seus locais, e então Josué venceu a batalha diante de uma oração insistente. Jonas, quando Deus mandou a ele cumprir uma missão, ele fugiu da presença de Deus, e Deus permitiu que um peixe engolisse Jonas, e Jonas arrependeu profundamente dessa atitude, e do ventre do peixe, do coração do mar, ele orou a Deus e pediu a Deus uma segunda oportunidade. E Deus atendeu a oração de Jonas e fez com que o peixe colocasse Jonas por terra novamente, entre o mundo dos viventes. E Jonas foi então fazer a ordem de Deus. A Bíblia diz também
que em um momento de decadência espiritual da nação de Israel, Elias orou a Deus para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois Elias orou a Deus novamente, após o arrependimento do povo, e pediu que mandasse chuva, e veio chuva sobre a nação de Israel. E a palavra de Deus diz que todos esses homens eram sujeitos às mesmas fraquezas do que as que nós temos hoje. Mas eles oraram e foram atendidos, porque oraram insistentemente sem desfalecer. Então esse é o modelo pelo qual nós precisamos invocar a Deus para que possamos ter nossas orações respondidas e a oração ser uma oração vitoriosa. Portanto, a oração vitoriosa precisa ter as marcas da persistência e a coragem da pessoa dar mergulhos profundos nas águas de Deus. Mas, infelizmente, a maioria de nós só lembra de orar quando temos uma necessidade. E o que Deus espera de nós é que haja uma construção de afinidade entre a criatura e o Criador, como diz o Espírito de Deus através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ainda, através do mesmo profeta, ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Conta-se que alguém, sonhando, foi conduzido ao céu por um ser. E quando eles andavam lá nos céus, ele percebeu alguns vasos que estavam em processo de construção, outros que estavam já finalizados e outros que estavam finalizados e selados. Mas todos eles tinham um aspecto de que eram vasos abandonados. Então ele perguntou para o ser o que significava aquilo. E ele disse: esses vasos representam as orações abandonadas pelas pessoas. Os vasos que estão ainda no processo de construção foram as pessoas que começaram a orar a Deus e por algum tempo mantiveram em oração. E quando a resposta estava no processo de construção, eles desistiram. Os que estão prontos foram aquelas pessoas que oraram mais tempo, mas que também não perseveraram o suficiente para receber. E próximo de receber, eles desistiram. E os outros vasos que estão prontos e selados são também orações que foram abandonadas já no momento exato de receberem e desistiu. E assim eles têm um aspecto de abandonados, porque foram pessoas que abandonaram as suas buscas próximo de receber a sua vitória. E para finalizar, nós queremos aconselhar a você que está nos assistindo, que deixemos os ruídos dessa vida e voltemos para os ambientes de oração abandonados pela maioria de nós, e vamos orar, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater insistentemente, que as portas vão se abrir mais cedo ou mais tarde, e a nossa oração não vai se perder. A nossa oração vai ser uma oração vitoriosa em nome de Jesus. Que Deus possa falar melhor ao seu coração e na sua vida, e que possa despertar cada um de nós para termos uma vida contínua de oração perante Deus. Vamos orar para finalizar. Nosso bondoso Deus, nós te agradecemos por nos dar a oportunidade de trazer esta reflexão para estimular o teu povo a voltar para os ambientes de oração abandonados pela maioria de nós,
e que possamos ter uma construção de afinidade com Deus de forma permanente. Porque se assim fizermos, ao pedirmos, nós vamos receber, ao buscarmos, nós vamos encontrar, e ao batermos, as portas vão se abrir. Em nome de Jesus. Amém. Se torne um parceiro do nosso canal, se inscrevendo e compartilhando, para que outras pessoas venham ser alcançadas pela genuína Palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.